Eu comecei a trabalhar em uma empresa do Vale do Silício e eu venho aqui compartilhando a minha jornada desde então, desde o processo seletivo, a primeira semana, e agora eu quero trazer aqui para vocês como é que foi esse primeiro mês nessa empresa. Para quem não viu os meus vídeos anteriores, eu estou trabalhando recentemente em uma empresa do Vale do Silício. Não é nenhuma das grandes, como Google, Apple, Meta ou coisas assim, mas para mim já foi uma conquista pessoal muito grande, eu fiquei muito realizado. E essa empresa, ela é uma startup do Vale do Silício. Na verdade, ela é uma subempresa de uma empresa bilionária maior de lá dos Estados Unidos, e essa é uma empresa que ela é uma venture capital, ou seja, ela é uma empresa que investe em empresas, só que geralmente essas venture capitals, elas só investem, entram com o dinheiro e acabou. A empresa que eu entrei, ela tem um diferencial que ela, além de oferecer o dinheiro, ela também oferece um time técnico, e é desse time técnico que eu faço parte. Esses investimentos eles são feitos majoritariamente em startups e eu sempre fico sendo, no caso, o time técnico, a gente sempre fica sendo alocado nessas startups para poder ajudar o pessoal a acelerar o produto deles para gerar dinheiro para a gente mais rápido. Então, já trazendo um pouco de como foi a minha experiência nesse primeiro mês, eu acabei trabalhando em 2 projetos diferentes. Eu acho que eu vou acabar trabalhando em mais. Até conversei com o meu chefe semana passada, eu vou para o terceiro agora, mas acho que não vai sair muito dessa casa aí de uns 2 até uns 4, e a gente sempre é meio que alocado baseado na demanda. Então, se um dos projetos que eu estou trabalhando fica um pouco mais tranquilo, eu posso ser realocado para outro projeto e deixar o pessoal da startup andar com as próprias pernas ali. Esse vídeo demorou um pouquinho mais para sair, na verdade, porque primeiro que eu estava ocupado nessas últimas 2 semanas para entregar o meu TCC logo, o meu TCC/dissertação, porque eu estou fazendo um projeto de dupla diplomação, em que eu termino a minha faculdade de Ciência da Computação fazendo um mestrado aqui em Portugal, então é o TCC com a dissertação do mestrado, tudo ao mesmo tempo, e eu estava focado em entregar isso aí, por isso que eu dei uma sumida aqui, sem postar vídeo há 1 ou 2 semanas, não lembro agora. E o outro motivo que me deixou bem contente com essa empresa foi de que nesse primeiro mês eu demorei um pouco para ter um pouquinho mais de 1 mês de trabalho fechado, porque eu trabalhei 3 semanas e aí eu peguei 2 semanas de férias. Pois é, eu entrei na empresa e no primeiro mês eu já peguei 2 semanas de férias remuneradas. E essas 2 semanas de férias foram porque a minha família veio me visitar aqui do Brasil, então eu queria passar um tempo a mais com eles, e desde o processo de recrutamento eu já tinha conversado com o recrutador, com o meu chefe, falei com eles que era uma viagem que já estava planejada. Então eles já sabiam que minha família ia vir para cá e eu gostaria de ter um tempo para passar com eles e aproveitar junto. Só que eu não sabia, na verdade, se eu ia conseguir pegar essas férias ou quantos dias eu ia conseguir pegar. Eu estava contando que ia ser, sei lá, 1 semana de férias no máximo e nem seja remunerada, mas no fim das contas, um pouquinho antes dos dias ali, eu conversei com o meu chefe, ele falou, não, vai lá, tira esses dias aí e tal, e eu nem cheguei a perguntar para ele se era remunerado ou não, porque para mim, na minha cabeça já ia ser não remunerada, mas aí no fim das contas acabou sendo remunerada e eu fiquei feliz pra caramba. Eu saí de férias nem sabendo se ia ganhar só metade do salário do mês ou se ia ganhar o salário inteiro, e aí no final do mês eu tive essa surpresa grata. E aí quando eu voltei ali para fechar o meu 1 mês de férias, 1 mês de trabalho efetivamente trabalhado, e aí eu fiz uma reunião com o meu chefe, porque a gente tem reuniões de one-on-one toda semana, então ele veio ali perguntar como é que tinham sido as férias, como é que tinham sido esse tempo, e eu contei para ele assim que foi muito gostoso passar um tempo com a família, foi muito gostoso ter um tempo fora do trabalho também, porque eu já vinha vindo de uma rotina bem intensa, sem muitas férias aí há mais de 1 ano, então acho que quase 2 anos na verdade. E aí eu falei pra ele que eu tinha ficado bem mais tranquilo, assim, eu consegui me desligar um pouco do trabalho. E uma coisa que eu achei bem interessante que ele me falou foi de que ele ficou muito feliz de ver que eu consegui aproveitar um pouco, que eu consegui ter essa vida um pouco fora do trabalho, porque isso é uma coisa que a gente vem conversando desde as entrevistas já, e uma coisa que ele sempre transpareceu muito e deixou muito claro pra mim, assim, a cultura dele de work-life balance, de ter um pouco mais dessa vida fora do trabalho. Então, nessa reunião, o que ele falou pra mim foi muito legal que você aproveitou, viajou lá e tal, e aí se você precisar de mais algum dia, alguma coisa assim, de férias para você sair, ir para outro lugar, descansar um pouco, às vezes a rotina tá pesada, pode pegar tranquilo, vai fundo, você é jovem, você tá trabalhando remoto, ganha bem, tem que aproveitar mesmo, vai viajar,
vai aproveitar, descansar. E eu achei muito legal ele falar isso, porque mesmo eu tendo só um mês de empresa ali, ele já me passa essa cultura de trabalho que ele tem com o time dele, de ser um pouco mais, ter um work-life balance melhor e não ser tanto só trabalho, trabalho, trabalho e se matar de trabalhar. E isso é uma coisa que ele sempre vem falando assim em várias reuniões que eu tive com ele. Agora já vai fazer acho que quase uns 2 meses e pouco, 3 meses que eu tô trabalhando nessa empresa, então já tive várias reuniões com ele, e toda reunião ele sempre reforça esse tipo de cultura de falar assim que é, não é pra gente ficar se matando de trabalhar, não é pra gente ficar é, trabalhando até mais tarde, fora de horário ou coisa assim. Teve até um dia que uma das empresas que eu tô prestando serviço ali, eu tô dando suporte, eles pediram um negócio que era meio urgente, e aí pra mim aqui já era de noite, mas nesse dia em específico eu tinha trocado um pouco o meu horário de trabalho, em vez de trabalhar de manhã e tarde, eu tava trabalhando de tarde e de noite, e aí o pessoal mandou lá, pedindo esse negócio, acho que era tipo uma quinta-feira, e era um negócio para ter antes do final de semana, porque era uma coisa para cliente e tal, eles estavam nesse desespero, vamos dizer assim. E aí, como eu ainda estava no meu expediente, eu dei uma olhada, vi que era um negócio simples barra médio de fazer assim, ia dar para terminar naquele dia. E aí eu fui lá, implementei, e sei lá, 1 ou 2 horas depois, eu mandei lá o pull request pronto, com as features feitas, e aí eu achei legal outra coisa que o meu chefe falou também, que aí, algumas horas depois ele viu a minha mensagem, e aí ele falou: "Uau, você tá mandando muito bem, assim, tô impressionado, mas relaxa, o dia de amanhã ainda existe, o dia de amanhã ainda tá aí, você não precisa correr para entregar um negócio desse agora, não precisa se desesperar, assim." E aí eu expliquei para ele a situação, que eu ainda ia trabalhar aquele dia e tava tudo bem, mas eu achei muito legal o jeito que ele falou, assim, de que tá tudo bem, não precisa ser para ontem as coisas, o dia de amanhã ainda existe. Agora, saindo um pouco da relação com o meu chefe, falando um pouco mais das empresas e dos projetos que eu participei, nesse um mês eu participei em 2 projetos, ou seja, eu estava prestando serviço para 2 empresas diferentes, 2 startups, e o que eu achei interessante é que as 2 startups foram uma dinâmica diferente uma da outra. Em uma delas, foi a primeira que eu comecei trabalhando, eu tinha um contato diário ali com os founders, com o time deles, que era um time pequeno também, eram 2 founders, eu da minha empresa e outro desenvolvedor da minha empresa também, então ali totalizando um time de 4 pessoas, e aí nessa empresa foi onde eu gastei a maior parte do meu tempo, assim. Eu estava ali diariamente fazendo umas issues, abrindo pull request, conversando com eles no Slack, enquanto que na outra eu só fui começar a trabalhar nela depois que eu voltei das férias, então ali na minha 4ª semana desse primeiro mês, e essa ela foi muito mais sob demanda, assim, às vezes tinha uma ponte maior entre o meu chefe e os founders, e eu e os founders, então enquanto que na primeira empresa eu era a linha de frente direta ali para conversar com os founders, ver o que eles estão precisando fazer, ver qual que são o planejamento deles, o direcionamento para a empresa. Na outra empresa, o meu chefe fazia essa ponte, então ele coordenava ali o que precisava fazer, alguma coisa assim. E aí, esses exemplos que eu dei de uma outra task que eu fiz, foi algo que rolou depois, já no meu segundo mês, quando eu já estava um pouco mais integrado com o time. E aí, sobre as 2 empresas, como eu disse, uma empresa foi onde eu gastei mais tempo. Nessa empresa eu acabei fazendo umas contribuições bem interessantes, assim. Eu fiz várias integrações. Para ter um pouco mais de contexto, ela é uma empresa de cibersegurança para automatização de questionários e tudo mais. E aí eu fiz algumas automações nesse cenário para integração com o Google Drive, com o Google Workspace, com o Notion e algumas coisas assim. Melhorei alguns fluxos do produto, consertei alguns bugs e tal, e foi bem interessante assim ver um produto sendo construído. É uma empresa que ainda não tem muitos clientes, eles estão captando os primeiros clientes agora, e aí foi até interessante acompanhar assim que toda reunião de apresentação do produto ali dos founders para algum possível cliente, eles sempre mandavam no chat, e aí
traziam os feedbacks, se tinha feedback bom, se tinha feedback ruim. A gente comemorava os bons ali, conversava sobre os ruins, ver o que podia melhorar. E aí quando fechou o primeiro contrato ali também, foi uma festa no chat do Slack, a gente se sente bem parte do time de certo modo. Na outra empresa foi um pouco mais distante, até porque eu também estava no começo ali, então eu tive umas reuniões com os founders também para eles explicarem como é que foram as coisas e tal, como é que é a empresa, qual que são os bloqueios deles, o que eles estão precisando de ajuda, mas foi um pouco mais, como eu disse, tinha um pouco mais essa barreira entre eu e os founders, porque o meu chefe estava no meio fazendo essa ponte. E são dinâmicas diferentes, são coisas diferentes. Nessa outra empresa eu também fiz algumas integrações, mas foram umas integrações um pouco diferentes. O produto deles também é diferente, é um produto de automação de IA para vendas ou alguma coisa assim. E aí eu fiz integrações nesse sentido, de conectar com agentes de IA de outras plataformas, como de plataformas de reunião, com integração com Outlook, com Gmail, com Snowflake, sei lá, várias outras ferramentas assim que o pessoal de vendas usa. E aí eu fiz essas integrações para poder dar mais base para a aplicação, para eles poderem vender para mais pessoas. Durante esse um mês eu também me integrei um pouco mais com o time. Eu conversei, acho que no vídeo da primeira semana de emprego, como é que foi, eu contei que eu fiz umas reuniões com o pessoal da empresa para conversar com eles ali, ver como que é cada um, o que cada um faz, conhecer um pouco mais. E foi bem interessante, eu recomendo você dar uma olhada lá, não vou ficar repetindo aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, mas eu fiz algumas interações massas e fui virando mais próximo do pessoal da empresa. Aí teve até do time de operações, eu acho, time de financeiro, se não me engano, que todo final de mês eu descobri que ela me pergunta qual que foi ali uma estimativa de tempo gasto entre as empresas, porque eles têm que fazer esse controle, né, para ver onde que eles estão investindo o tempo e onde que eles estão investindo os nossos recursos. Então aí eu tive que contar ali que eu fiquei a maior parte do tempo nessa primeira empresa e um pouquinho do tempo nessa segunda empresa, e aí eles fazem lá o balanço para ver onde que está sendo alocado o time técnico. Esse primeiro mês ele foi muito interessante, assim, eu consegui perceber uma dinâmica muito gostosa de trabalhar nessa empresa, para mim, acho que o que foi mais interessante foi ter contato com empresas diferentes e ver essa dinâmica sendo aplicada na prática. Eu sei que eu tô começando agora, só um spoiler para o vídeo de 3 meses, eu tô começando agora a trabalhar na minha terceira empresa, e também é uma empresa muito foda, assim, de um produto muito interessante, e também tem founders, tem um time de fundadores da empresa ali, que tem um background também muito foda, e vai ser muito interessante trabalhar com essas pessoas. E acho que as 3 coisas mais interessantes que eu tô achando dessa empresa é de que, primeiro, a cultura de work-life balance é muito boa. Eu tô gostando bastante, assim, de ter um pouco mais de tranquilidade no trabalho, ter um pouco mais de horários mais controlados, assim, mesmo sendo uma startup, não tem essa loucura de ficar trabalhando fora de horário, de ficar resolvendo bomba final de semana, de noite ou coisa assim. Os projetos, eles são muito interessantes. A empresa, ela investiu em várias startups muito interessantes, assim, de coisas bem disruptivas mesmo, assim, tem desde empresa de cibersegurança, de vendas, como eu falei, como também empresas de exploração espacial, exploração de de Urano, empresa de robótica, de IA, de 3D, de design e muita coisa, assim. Então tem várias áreas diferentes e eu acho muito interessante, assim. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu sempre estou gostando de aprender coisas novas, e eu ficar migrando entre esses projetos, eu sinto que eu estou sempre vendo áreas diferentes, vendo conteúdos diferentes e conhecendo gente diferente. Então, para mim, isso é um negócio muito legal, assim. E a última coisa que eu achei bem interessante também foi esse contato com pessoas diferentes e pessoas muito boas, assim, no que elas fazem, pessoas com um currículo absurdo. Então, nos times que eu trabalhei, tem pessoas que já trabalharam na Google, na Apple, na Meta, Microsoft, Tesla, várias empresas assim que são as top tier do mundo, e eu tô tendo contato com esse pessoal agora. Pessoas que fizeram faculdade em Harvard, em Stanford, nessas
universidades top tier também, e está sendo bem interessante, assim, eu sinto que eu consigo absorver muita coisa muito rápido e evoluir cada vez mais. Eu acho que eu quero ver como é que eu vou estar daqui, sei lá, um ano ou coisa assim, em contato com esse pessoal e ver quanto eu consigo crescer tendo uns mais mentores e mais pessoas nesse nível assim perto de mim. Esse foi o primeiro mês nessa empresa do Vale do Silício. Eu espero que você tenha gostado e que esteja gostando de acompanhar essa minha trajetória. Eu sempre gosto muito de compartilhar esse tipo de coisa assim para mostrar um pouco mais principalmente para o pessoal do Brasil, os devs aí ver que é possível chegar nesses lugares, que tem coisas que são bem interessantes, tanto financeiramente, como culturalmente, como intelectualmente, e ver que a gente consegue chegar lá, que o brasileiro ele não está tão atrás assim, do resto do pessoal do mundo. E se você gostou, dá um like, se inscreve, deixa aí um comentário também e acompanhe os próximos vídeos, porque eu sempre tento trazer aqui a minha experiência trabalhando para fora e deixar mais do meu conhecimento, da minha experiência aí para que vocês também consigam chegar em lugares bons assim também.